Já está a gravar. Portanto, este exercício é um exercício do Mato Sucesso, possivelmente alguns de vocês conhecem o Mato Sucesso. E depois aqui na terceira sessão eu vou fazer outra vez probabilidades naquela perspectiva mais de condicionado, esse tipo de coisas. Estes exercícios que eu tenho aqui, também escolhi aqui 3, também são do meu livro. Vocês estão todos sem som. Se alguém tiver alguma dúvida, liga ao som e pergunta. Ou então espera pelo final da aula, ou mesmo pelo final da sessão, ou mesmo pelo final da aula. Tá bem? Lá para as 11 pode ir apontando e depois pergunta. Ora bem, vou aqui ocultar. Então, probabilidades. Neste caso, combinatória. Então diz assim, um exercício. Tenho uma caixa com 20 compartimentos que estão numerados de 1 a 20. Então, uma caixita, vou tentar desenhar aqui uma caixinha, com 20 compartimentos que estão numerados de 1 a 20. Ok, uma caixinha com 20 compartimentos. Eu não vou meter aqui os compartimentos, dava muita coisa. Pretendo guardar nessa caixa 12 bolas. Temos aqui 12 bolas. Nestes exercícios de combinatória, normalmente, nestes aqui com bolas, esse tipo de coisas, o melhor que tem a fazer sempre, logo no início, é escrever as coisas, não é? Então, nós temos aqui 12 bolas. Temos 12 bolas. Dessas 12 bolas temos 5 pretas que são indistinguíveis, são iguaizinhas. Temos 4 brancas que são numeradas de 1 a 4. E temos 4 brancas de 1, 2, 3, 4. E depois temos 3 azuis que estão numeradas de 1 a 3. Aqui, neste exercício, depois pede, eu vou já dizer qual é a pergunta, depois pede para de quantas maneiras distintas se pode fazê-lo. É? Nós queremos guardar nessa caixa estas 12 bolas e queremos saber de quantas maneiras o podemos fazer. Então, temos aqui a caixa, os compartimentos, eu vou ver se consigo fazer aqui 20, aqui 20 não, 1, 2, 3, 4, 7, 25, mas pronto, não interessa. Aqui já estão 20. Certo? Temos aqui a caixa com 20 compartimentos, eu vou desenhar isto outra vez que ficou feio. Temos aqui a caixa com 20 compartimentos. Um, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ora, 5 vezes 4, 20. 20 compartimentos. E nós queremos meter lá as bolitas dentro. Certo? Ok. De quantas maneiras podemos fazê-lo? Este é um daqueles exercícios que há imensas maneiras de fazer isto. Eu vou fazer para aí de 2 ou 3 processos. Mas primeiro eu vou escolher aqui as posições para as pretas. Certo? As pretas são indistinguíveis. E depois vou escolher as posições para estas 7 bolas aqui. Reparem que estas 7 bolas são 7 bolas distintas. Bem? São distintas porquê? Porque tenho 4 brancas que estão de 1 a 3, não é? E tenho as três azuis que estão numeradas desculpem, as 4 brancas que estão numeradas de 1 a 4, as 3 azuis que estão numeradas de 1 a 3. Portanto, na realidade, estas 7 que aqui estão, são 7 bolas distintas. O que é que eu vou fazer? Vou escolher
posições para as 5 pretas e depois posições para as 7 distintas. Então como é que eu posso fazer isto? É muito simples. Tenho 20 compartimentos dos 20, vou escolher 5 para as 5 pretas. Não me interessa a ordem porque elas são iguaizinhas. Elas não se distinguem. Ou seja, se eu meter aqui uma preta e aqui uma preta, se as trocar de posição é a mesma disposição. Portanto, este 20C5 é um número de maneiras de escolher 5 posições ou 5 compartimentos entre os 20 para as 5 azuis. Ok. As 5 azuis, não as 5 pretas. Este está feito. Bom, se eu escolho 5, não é? Quer dizer que sobram quantos? Então, se eu tinha 20, se eu escolhi 5, vão sobrar, não é? Vou ter aqui a azul. Vão sobrar. Sobram 15. E desses 15, eu tenho que escolher 7 para as 7 bolas distintas. Agora, aqui uma coisa que eu faço muito. Eu nunca uso arranjos. Ou melhor, raramente eu uso arranjos. Muito raramente. O que é que eu faço? Reparem que eu disse, eu quero escolher 7 bolas, eu quero escolher 7 compartimentos para as 7 bolas distintas. Então eu vou fazê-lo. Eu vou fazer, sobraram 15, não é? Sobraram 15, e eu dos 15 escolho 7, não é? Para as 7 bolas distintas. Mas reparem, se eu escolher, por exemplo, aqui este compartimento para a bola branca 1 e este para a bola branca 2, certo? Se os trocar, eu tenho uma disposição diferente. Quer dizer que a ordem aqui interessa. Então o que é que eu faço? Depois de escolher os 7 compartimentos, vamos imaginar que eu escolho este e este. Em seguida, o que eu faço é distribuir as 7 bolas pelos 7 compartimentos. Ou seja, o número de maneiras de eu distribuir 7 bolas por 7 compartimentos é fazer 7 fatorial. Ou seja, para este primeiro, escolhi estes 7 aqui, para este primeiro vou ter 7 hipóteses, depois 6, 5, 4, 3, 2, 1. É o número de maneiras de permutar 7 bolas distintas em 7 compartimentos, distintos também. Portanto, reparem, o que eu fiz aqui, isto que está aqui, não me parece, mas é um arranjo. Um arranjo não é nada mais do que, isto que está aqui é um arranjo. Um arranjo não é nada mais do que escolher e depois distribuir. Escolho e distribuo. É só isso que é um arranjo. Portanto, isto que está aqui é dos 15 compartimentos, restantes compartimentos, escolhem-se 7 para as 7 bolas distintas. Certo? O número de maneiras de o fazer é, então, 15C7. E depois, para cada uma destas maneiras, ou seja, para cada conjunto de 7 compartimentos, eu posso distribuir as 7 bolas de 7 fatorial maneiras. Para cada uma destas maneiras, as 7 bolas permutam de 7 fatorial maneiras distintas
nos 7 compartimentos. Sete compartimentos escolhidos. Ok. Feito. Portanto, qual é a minha resposta? Uma resposta. Reparem que isto tem muitas respostas. Então, uma resposta é então 20C15 vezes 15C7 vezes 7 fatorial. Se quiserem substituir este por 15A7, podem. Bem? E reparem que isto não é nada do outro mundo. Tá bem? Se vocês forem pegar na fórmula da combinação e na fórmula do arranjo, se lembrarem aqui, vou fazer aqui uma notinha aqui assim. Nota. O que é uma combinação? Se lembrarem, é isto, sobre isto. Ou seja, n fatorial, n menos p fatorial. Com n e p números naturais ou nulos, pode ser 0, e com p menor ou igual a n. Da mesma forma, um arranjo, lembramos o que é um arranjo? É n fatorial sobre n menos p fatorial. Mas pronto. Da mesma forma, n, p naturais ou nulos, p menor ou igual a n. Agora, se vocês repararem na fórmula deste e na fórmula deste, a única diferença é que aqui tem um p e aqui não tem. Não é? É a única diferença. Se vocês fizerem isso, se olharem bem para isto, este é este. O que é este P aqui? Este P é o número de permutações das escolhas, que aqui nós dividimos por esse número, e aqui nos arranjos não. Reparem que eu posso reescrever isto assim. Estão a ver? Posso fazer isto, não é? Certo? Simples conta, este vem cá, se eu multiplicar este aqui, obtenho este. E este aqui de cima é o nosso arranjo. Ou seja, uma combinação é uma sequência em que eu lhe tiro a ordem. Ou seja, para cada escolha eu tiro o número de permutações. É a mesma coisa com o. Isto aqui, está aqui um bocadinho. A mesma coisa com o arranjo. Se eu passar o arranjo aqui, o P fatorial para cima, se eu pegar neste P fatorial e o passar ali para cima, o que eu descobri aqui foi isto. Descobri que NCP é NAP sobre P fatorial. E, portanto, se eu passar este para cima, o arranjo é P fatorial vezes NAP. Ou seja, um arranjo não é nada mais. Desculpem, aqui ainda não, aqui é combinação. Um arranjo não é nada mais do que uma combinação, ou seja, escolher P coisas distintas entre N e depois dou-lhe uma ordem. Não é nada mais do que isso. Às vezes vocês têm dificuldades em distinguir uma coisa da outra, mas nem precisam. Escolhem e depois permutam, se for caso disso. Se for caso disso, certo? Portanto, isto é muito importante. Já agora, que é à parte, se vocês forem a fazer este número aqui, por exemplo, 8C3, e se fizerem as continhas, 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, se aplicarem aquela forma, este vai dar 8 fatorial sobre 5 fatorial. Isto é uma coisa de ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Estes aqui, estes cancelam, e isto dá então, eu vou ter que chegar isto cá mais para baixo, senão nunca mais. Ok. Estes cancelam e isto dá 8 vezes 7 vezes 6.
eu tinha um professor na faculdade de uma cadeira que chamava a este número 8, 3 a descer e tinha ali um 3 por baixo. Reparem o que é 8, 3 a descer, é uma sequência em que eu começo no 8 e depois vou descendo 8, 7, 6, é uma maneira de vocês identificarem este número logo com 8 a 3. Por exemplo, às vezes dá jeito quando queremos fazer, isto é uma parte, estou a fugir um bocadinho do exercício, às vezes dá jeito quando eu tenho, por exemplo, aqui aqueles números com, sei lá, quero fazer um número com 4 algarismos, distintos, usando estes, usando de 1 até ao 9. E nós fazemos, não é? Para o primeiro tenho 9 hipóteses, depois como não posso repetir, 8, 7, 6. Não é? Isto é, se quiserem, seria então 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, ou seja, usando aquela terminologia era 9, 4 a descer. E 9, 4 a descer não é nada mais do que 9 a 4. Ou seja, se quiserem, este 9 a 4 é dos 9 algarismos escolho 4 e depois permuto-os pelas 4 posições. Então, ou seja, se eu escolher o 1, o 2, o 3 e o 4, eu com esses 4 números posso formar 24 números distintos, que é pegá-los e permutá-los aqui nestas 4 posições. Portanto, vocês podem olhar para o arranjo sempre como uma combinação onde eu depois lhe dou uma ordem. Isto é outra maneira de olhar para os arranjos. Nós já temos aqui a resposta. Eu não fiz esta conta. Se alguém quiser fazer a conta e depois me dizer aqui o resultado, eu digo. Bem? Outra maneira de fazer isto. Reparem que, isto agora foi uma à parte, outra maneira. Outra maneira de fazer isto. Reparem que eu aqui escolhi primeiro para as bolas distintas. Eu posso escolher para as bolas, eu escolhi primeiro para as bolas que são indistinguíveis. Eu posso escolher para as bolas que são distintas. Como é que eu faço? Tenho 20 compartimentos, escolho 7 para as distintas, não é? E depois permuto-as, certo? Ou seja, escolher 7 para as 7 distintas e em seguida permutar. Certo? E depois sobram quantos compartimentos? Se eu escolhi 7 em 20, sobram-me 13 e eu escolho 5 para as bolas que são iguais, não é? Certo? Escolher 5 entre as restantes 13. Entre os restantes 13. Ok? Pronto. Em princípio, se vocês fizerem aqui a conta, vai dar o mesmo do que o outro, se eu não me enganei. Claro que podem substituir este aqui por 20 a 7. Certo? Portanto, isto agora é como vocês quiserem. Podem fazer, por exemplo, ainda outra maneira. Vocês, ao todo temos 12 bolas, certo? Nós queremos lá meter 12 bolas. Então o que é que eu faço? Escolho dos 20 compartimentos, 12 para as 12 bolas. Escolher 12 para as 12 bolas. Depois, desses 12 compartimentos, escolho 5 para as indistinguíveis. Escolher 5 entre os 12 para as pretas, que são indistinguíveis, não é? Indistinguíveis. Certo? E depois, o que é que acontece depois? Depois sobram 7 lugares, reparem que
eu já escolhi, não é? Eu já escolhi aqui, destes 12 escolhi 5, sobram-me 7, que eu vou permutar os 7, não é? Desculpem, sobram-me 7 lugares para 7 bolas distinguíveis. O número de maneiras de eu meter 7 bolas distintas em 7 compartimentos distintos, 7 fatorial. Ou seja, vou meter aqui a azul e deste lado, permutar 7 bolas distintas em 7 compartimentos. Ok. Portanto, estão aqui a ver três maneiras de resolver este exercício. Há mais, também, há mais umas 2 ou 3, se calhar outras. Mas a ideia aqui era mostrar como é que vocês podem olhar para os arranjos de uma outra maneira. Eu sei que há uma certa confusão entre arranjos e combinações, quando é que eu uso, quando é que eu não uso, mas a ideia é sempre a mesma. Escolhem, não é? E depois permutam se houver razão para isso. Por exemplo, aqui neste caso eu escolhi 5 compartimentos entre os 20 aqui nesta primeira resolução para as pretas, e como elas são indistinguíveis, já não vou permutar, porque qualquer permutação dava sempre a mesma disposição. Certo? Aqui sobram-me 15, eu dos 15 escolho 7 para estas 7 distintas. Não é? E depois permutas, porquê? Como elas são distintas, quando permutam de posição nesses 7 lugares que eu escolhi, dão-me sempre disposições distintas. Portanto, 15C7 vezes 7 fatorial, que corresponde ao 15A7. Se quiserem pensar assim, podem, se não podem fazer da maneira que acharem melhor. Ora bem, eu vou andar aqui um bocadinho para baixo. Eu não sei se vou ter tempo de resolver este, porque aqui o Zoom já me está a avisar. Mas pronto, vou tentar agora resolver aqui o 20. Vai? Então diz assim, este é um exercício de probabilidades, certo? Também é do meu livro, já não sei bem a página, mas é a parte das probabilidades. Não sei se alguém tem alguma dúvida acerca deste exercício. Se alguém tiver, é só ligar o som e perguntar. Se não, passamos à frente. Não, parece que não. Portanto, aqui o 20.1. Tenho aqui o João, tem 5 livros do José Saramago, então eu vou começar a escrever 5 livros. Vou chamar assim de JS, José Saramago. 7 livros do Kafka, do Franz Kafka. E tem 3 livros do Miyakoto, do MC. Ok. Ao todo temos aqui, ora 5 e 7, 12, 15 livros. 15 livros. Queremos então, o João escolhe simultaneamente e ao acaso 3 livros. Cuidado aqui, de autores de língua portuguesa. O Kafka não é, o Kafka é um escritor checo, não é? Muito conhecido, não, possivelmente alguns de vocês conhecem. Já todos até. Então, como é que eu faço? Qual é a probabilidade de exatamente 2 serem do Saramago? Bom, aqui não há assim grande, penso eu que não há assim grande dificuldade. O número de casos possíveis, se eu vou escolher 3, não é? É dos 15, escolho 3. Não é? Este é o número de casos possíveis. E o número de casos favoráveis? O número de casos favoráveis. Bom, o número de casos favoráveis, se eu quero que exatamente 2 seja... Desculpem, aqui enganei-me. Não é? Reparem, eu sublinhei ali e depois fiz a asneira.
Eu quero 3 livros de autores de língua portuguesa. Portanto, eu só posso escolher destes aqui. Está bem? 12. 12. Dos 12 escolho 3. Está bem? Certo? Cuidado. Dos 12 livros de autores de língua portuguesa. Escolhem-se 3. Cuidado para não fazerem a asneira que eu ia fazendo, está bem? Mesmo depois de ter avisado, que é uma coisa espetacular. José Carlos Pereira. Ora bem, e agora eu quero que exatamente 2 sejam do Saramago. Então o que é que eu faço? Quantos é que são do Saramago? São 5. O que é que eu faço? Dos 5 do Saramago escolho 2 e dos 3 do Miyakoto escolho 1. Reparem que eu quero escolher sempre 3, certo? É só isto. Dos 5 do Saramago. Alguém perguntou alguma coisa? Sim, olá, professora, é a Carolina, desculpe. O Olá, professor Carolina. selecionou os livros do autor checo. Hein? O professor selecionou os livros do José Saramago e do autor checo. É só obrigado, Carolina. Não Pronto, é fosses sei. tu, o que é que seria de mim? Este e Não este. estou contente. Obrigado. Aqui não é 12, aqui é 8. Desculpem lá. Dos 8 livros. 2 asneiras num só. Boa, boa. Bem? Pronto. E aqui, 5, 2. Aqui está certo. Portanto, dos 5 livros do JS, escolhem-se 2. E depois, dos 3 Miyakoto, escolhem-se. Escolhe-se um. Este aqui escolhe-se. Singular. Pronto. Portanto, qual é a probabilidade? A probabilidade será então. Eu posso mais escrever assim. A probabilidade pedida é. Então, 5C2 vezes 3C1 sobre 8C3. E pronto, depois se alguém quiser confirmar este resultado. Ok, está o 20.1 feito. O que eu sugeria agora era pararmos, porque temos pouco tempo, temos só 3 minutos, 4. E em 4 não sei se tenho tempo de fazer aqui o 20, está bem? Nós saímos todos e quem quiser voltar, volta. Quem não quiser voltar, não volta. E eu depois acabo aqui o 20.2 e o 20.3 na próxima, já a seguir, e vou depois para a sessão 2 com os exercícios, com este exercício de triângulo de Pascal. Eu deste aqui não vou fazer todos, possivelmente vou só fazer o 3.1, não é? E vou fazer aqui o 3.3. Não sei se terei tempo para fazer todos. Se eu tiver tempo, farei todos, se não tiver, não faço. Então, o que eu sugiro é então que nós paremos agora e que voltemos daqui a uns minutos, está bem? Então eu vou aqui, até já então.